Amados, muitos de nós aqui querem um novo nível de vida. E isso é muito bom, você querer um novo nível de vida. Mas eu já quero começar já virando para vocês aqui falando que você pode querer um novo nível de vida, mas sem visão de Deus, isso não será possível. Entenda uma coisa, todos nós aqui que estamos, nenhum de nós está na mesma etapa de crescimento e de maturidade. Apesar de todos termos Jesus, todos sermos filhos do mesmo Pai, cada filho aqui está numa estação diferente. Alguns maduros, outros imaturos. Alguns obedientes, outros desobedientes. Alguns que contribuem, que servem, que fazem, outros apenas que usufruem. Simplesmente recebendo. Porque isso mostra que nem todos estão no mesmo nível de maturidade. Muitos continuam agindo como meninos. Mas entenda, muitas vezes as pessoas não querem crescer, porque crescer custa algo. Há um preço a ser pago pela maturidade. Há um preço a ser pago pela maturidade. E esse texto que nós estamos lendo aqui, é um texto que relata isso e mostra isso. Porque a palavra de Deus diz que no ano em que o rei Uzias morreu. No ano em que o rei Uzias morreu. Entenda uma coisa, talvez você não consiga compreender, e é meu papel fazer você entender algumas coisas aqui. Isaías, profeta messiânico, marca o seu chamado profético a partir do momento em que o rei Uzias morre. Quem era o rei Uzias? Historicamente nos mostra, a tradição nos mostra que o rei Uzias e Isaías, eles eram parentes. E eles, alguns dizem e afirmam que eles eram primos. E Isaías tinha um trânsito dentro do palácio, Isaías tinha um trânsito com uma vida real, uma vida de linhagem nobre, uma vida bem confortável. Isaías era crente. Isaías era crente ao ponto de me mostrar que nos primeiros capítulos, antes desse momento dele ver Jesus, ele ver o Senhor Deus no Todo-Poderoso dentro do templo, me mostra que ele já profetizava algumas coisas e falava algumas coisas, mas esse encontro com Deus faz com que o nível de maturidade de Isaías cresça. E Uzias precisa morrer na vida de Isaías para que ele desenvolva. Entenda uma coisa, Uzias aqui representa tudo aquilo que ocupa um lugar de destaque no nosso coração, além de Deus. Pode ser às vezes o nosso conforto, a nossa referência humana, a nossa religiosidade, pode ser às vezes um pecado escondido, pode ser até mesmo uma versão de nós mesmos que nós admiramos, mas nós não conseguimos ver Deus, porque isso às vezes está entronizado em nossos corações, e você não vai viver um novo nível de vida enquanto você não ver Deus na tua vida. Enquanto Uzias continuar reinando no seu coração, você não verá o Senhor como deveria. E entenda, todo o processo de maturidade só é acelerado em nossas vidas quando temos a visão clara de quem é Deus. E por vezes esses ídolos, essas visões distorcidas que nós temos de nós mesmos ou das situações nos impedem de ver Deus. E vivemos como filhos imaturos, que não chegam a lugar nenhum e que não avançam para lugar nenhum. Há pessoas na igreja de Cristo que já passaram a fase inicial do seu processo de mudança. Se converteram, mas continuam com os mesmos hábitos, com o mesmo jeito. E aí, como diz, eu estou no processo.
Irmãos, tem uns crentes que estão no processo desde quando Jesus veio, e parece que vai ficar no processo até a volta de Jesus. O problema é que você veio e continua num processo, e Jesus vai voltar e você vai ficar no processo, e você vai terminar, aliás, vai continuar o seu processo no fogo do inferno. E pode ficar tranquilo que hoje eu estou tranquilo. Já passaram um tempo, mas sabe por quê? Continuam olhando para outras coisas e não vivem um novo nível de maturidade, porque os seus olhos estão em direção oposta a Jesus. Para alguns, um encontro real e pessoal com Jesus marca o início de um ministério, como para Isaías. Para outros, marca o início de uma nova vida, de uma nova direção. E deixa eu te falar uma coisa, você fala para mim assim, pastor, mas eu sou crente. Eu sei, Isaías também era. Mas deixa eu te falar uma coisa, não se engane. Estar na igreja não faz você crente. Responder ao IBGE que você é evangélico não faz você crente. Nós vivemos uma geração de crentes gospel. Deus me perdoe, irmãos. Eu tenho raiva do gospel. Pastor, como assim? Sabe por quê? Porque o gospel é aquele que tira a fotinha abençoando o meu domingo, começando bem na casa do Senhor, e aí no meio de semana está na casa de Potifar, vivendo adultério e vivendo uma vida completamente promíscua. Não tem como, queridos, você chegar e falar, não, eu fui no culto, abençoei minha semana, mas aí você entrega a sua semana para uma vida devassa e uma vida qualquer. Entenda uma coisa, há um preço a ser pago pela maturidade, e por vezes isso é doloroso, você vai ter que abrir mão dos seus desejos e prazeres. Você vai precisar abrir mão disso. Isaías vê o Senhor e ele precisa decidir, ou ele responde ao chamado, ou ele continua com uma vida confortável no palácio. Será que você estaria disposto a perder para encontrar Jesus? Será que você estaria disposto a perder para ter uma vida com o Senhor? Eu sei, queridos, esse evangelho não é o evangelho que enche igreja. E queridos, eu não estou preocupado em encher a igreja. Eu vou ser muito sincero para você, eu não estou preocupado com isso. Sabe por quê? Porque eu não quero ter uma igreja cheia de gospel, mas eu quero enviar o máximo possível de pessoas para morar com Jesus na Nova Jerusalém, queridos. Eu sei que esse não é o evangelho, sabe por quê? Porque o evangelho que muitas vezes tem se pregado por aí, não, você não foi chamado para perder. Você é o ponto fraco de Deus. O que você pede, Deus faz. Você não foi acostumado a perder. Ei, queridos, o evangelho que eu conheci, que transformou a minha vida, diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E é esse evangelho que eu amo, que eu vivo e que eu estou disposto a pregar para você. Entenda, nesse encontro pessoal com Deus, porque algo se perde na sua vida, Isaías encontra Deus na totalidade. Isaías tem uma visão acerca de Deus, e essa visão vai em 3 direções, e eu quero te destacar essas 3 direções. Diz o texto que Isaías, no ano em que seu primo, no ano que a instabilidade da sua vida se rompe, no ano de dificuldade, no momento de catástrofe no meio do povo de Israel, Isaías entra no templo, e ele vê o Senhor sentado num alto e sublime trono. Primeira direção da vida de Isaías é para o alto. Isaías olha para o alto e ele encontra Deus. Eu vi o Senhor
assentado. Eu vi o Senhor assentado. A visão de Isaías aqui uma altura. A visão de Isaías, ele viu o Senhor alto, sublime num trono. Ele vê um Deus grandioso. Um Deus que ele antes não tinha percepção, mas agora ele vê um Deus grandioso. E talvez você ache até estranho uma pergunta que eu vou te fazer, e talvez você ache até um tanto quanto infantil, inocente. Mas você já parou para pensar qual é o tamanho do seu Deus? Você já parou para pensar qual é o tamanho que o Senhor Deus tem na sua vida? Eu sei que a pergunta pode parecer simples, mas a verdade é que muitos de nós vivemos uma vida sem fazer caso da grandeza de Deus. Muitos de nós temos vivido uma vida num pequenez do nosso mundo, e vivemos no nosso mundinho, presos como ratinho, numa roda de correria de vida, e nós estamos adorando ao Deus correria, porque nós estamos querendo fazer mais e mais, e o Deus Todo-Poderoso, grandioso, o grande eu sou, se torna um assistente da nossa correria, um mero acompanhante da nossa rotina. E Deus precisa correr atrás de gente para caber dentro da nossa vida tão corrida. Ei, querido, presta atenção. Ele é o grande eu sou. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele não tem início, ele não tem meio, ele não tem fim. Todas as coisas foram criadas por ele, e ele subsiste em todas as coisas. Essa transcendência de Deus. E se você não sabe o que é a transcendência é um atributo que nós estudamos em teologia sistemática para dizer que Deus, ele é o único, e que define radicalmente Deus como o maior das coisas. Como maior do que todas as coisas. Isso torna Deus completamente de mim, de você, diferente de quem nós somos. Diferente de quem nós somos. E sabe o que é mais interessante? Esse atributo de Deus entra na vida de Isaías como uma patrona, como um trator, destruindo todos os conceitos que Isaías tinha de grandiosidade. Os horizontes de Isaías foram permeados pela visão grandiosa de Deus. Pela visão grandiosa de Deus. Antigamente existia um livro com esse título, exatamente esse título: A Patrona de Deus. Se você não sabe o que é uma patrona, é um trator. Aquele tratorzinho que entra mesmo e destrói, abre caminho do meio da mata e vai tirando. A patrona de Deus, ela entra agora, essa transcendência e esse ser todo poderoso, ele entra na vida de Isaías, destruindo da vida de Isaías todo o conceito que ele tinha de algo grandioso. E Davi não era para estar metido aqui agora. E Isaías, ele era grande, ele entendeu que Deus era grandioso. Isaías vivia no palácio, Isaías tinha padrões de excelência grandiosas, mas ele vê o Senhor e ele entende: tudo que eu estou vivendo é nada diante da grandeza dele, porque ele é o Todo-Poderoso. A visão distorcida, a realeza, as coisas grandes perdem valor. A visão pequena, a dúvida, a incerteza perde valor. Ei, queridos, presta atenção numa coisa: você está vivendo, por vezes, fazendo questão de coisas pequenas e disputando por coisas pequenas e esquecendo que você tem um Deus grandioso. De fazer questão de coisas pequenas, porque você tem um Deus grandioso a qual você serve, meu amado. O seu olhar está errado, porque você ainda não viu Deus. Você está fazendo questão: ai, o irmão nem me olhou. Você está brigando por amores. Ai, eu desejo tanto
Você está pensando em se suicidar porque pessoas te largaram. Você tem um Deus maior do que todas essas coisas. Pare de ficar achando que o que você está vivendo é maior do que todas as coisas. Deus não é um acompanhante na sua vida. Deus, Ele é toda a sua vida. Olhem para Ele, olhem para Jesus e contemplem a glória do soberano, a glória do poderoso, porque é ela que transforma os nossos horizontes. Isaías começa a ser um novo homem. E você precisa entender que não há como você ver Deus e permanecer a mesma pessoa. Talvez você possa me dizer assim: pastor, eu nunca tive uma visão clara de Deus. Eu preciso te dizer, você precisa buscar o Senhor. Você precisa desejar o Senhor. Davi dizia: como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma suspira por ti. Moisés, ele diz lá em Êxodo 33, Senhor, mostra-me a tua glória. Eu desejo te ver, eu quero te conhecer, eu quero saber quem tu és, Senhor. Queridos, eu não sei quanto a você, mas eu já não quero mais ver as coisas dessa terra, porque eu sei que Deus é grandioso demais, e Ele tem coisas inefáveis para nos mostrar, queridos. Ou você acha que você já viu tudo sobre Deus? Ai, pastor, eu tenho muito tempo de crente, e às vezes nem maduro porque maturidade não se mede por idade. Se mede por relacionamento com Deus e à medida que você está sendo transformado à imagem e semelhança dele. Pastor, eu tenho muito tempo de crente, eu já vi muita coisa, Será que você já viu tudo que Deus pode fazer por você? Vocês me procurarão e vocês me encontrarão, diz o Senhor, quando vocês me procurarem de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós, diz o Senhor. Eu serei achado de vós. Queridos, quando eu me converti, um pouco tempo depois, eu li um livro chamado Os Caçadores de Deus. Quem já leu Os Caçadores de Deus aqui? Só para eu saber quem é velho. Quem é velho? Olha, os velhinhos, tudo levantando a mão. Ó, lá. Os velhinhos, tudo levantando a mão. Os Caçadores de Deus. E no livro, o autor ele usa uma analogia que eu gostei demais, e isso marcou a minha vida. O nosso relacionamento com Deus é como um pai brincando de pique-esconde com seu filho, em que ele agora chega e se esconde atrás da cortina, só que ele deixa o pé do lado de fora. Para quê? Para que seu filho o encontre. Porque a beleza de um pai filho brincar de pique-esconde não é que o pai se esconda ao ponto de o filho não encontrar. A beleza é o filho encontrar, e a festa quando ele é encontrado. E eu não sei se você está entendendo o que eu estou te falando, mas Deus está deixando rastro para que você o encontre, e você às vezes está olhando para outras coisas que não é o Todo-Poderoso. Olhem para Ele, desejem Ele, busquem o Senhor. Você não pode botar Jesus apenas num dia da sua semana e achar que você já viu o trono do Todo-Poderoso. Olhem para Ele. Olhem para Ele. Segunda visão de Isaías. Primeiro, Isaías olha e vê o Senhor sentado no alto e sublime trono. Visão do alto. Agora, Isaías tem uma visão de dentro. E ele diz: então eu gritei, ai de mim, eu estou perdido. Pois eu sou um homem de lábios impuros,
e habito num povo de impuros lábios. A visão de Isaías, agora, além de ter altura, ela tinha profundidade. E ele olha para dentro de si e ele vê toda a imundície do seu coração. Entenda uma coisa, meu querido: a grandeza de Deus vai revelar o homem impuro que nós somos. E por isso que às vezes tem algumas pessoas que não querem encontrar Deus, porque elas não querem olhar para si e sentir o nojo do seu coração. E sentir enjoo de olhar para quem ela é. Jó vai te dizer: antes eu ouvia falar de ti, mas agora antes eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. E aí ele diz: e por isso eu me abomino. E por isso eu digo: ei, eu não sou legal. Tem coisa que precisa mudar. Nós vivemos uma geração, queridos, que diz que você precisa olhar para dentro de si. Não, olhe para si. Olhe para o seu coração, busque respostas dentro de você. Todas as respostas que você precisa estão dentro de você. Você só precisa se conhecer. Essa ideia, essa promoção dessa ideia de olhar para si, sugerindo que você pode ter força por você mesmo, isso por vezes é uma estratégia do inferno para que você não olhe para Jesus. Não é dessa forma, não é assim que Deus quer para você. Você precisa olhar para Jesus para ter a plena consciência de quem você é. Não é olhar para si, é olhar para Jesus. Olhai para mim, diz o Senhor, e sereis salvos. Isaías 45, 22, olhem para mim, diz o Senhor. Olhem para Ele. Diz Salmo 34, 5. Quase saíram línguas estranhas aqui. Salmo 34, 5. Olhem para Ele e foram iluminados, e seus rostos não ficarão confundidos. Algumas vezes nós somos tão cheios de nós mesmos que nós achamos que nós estamos abafando. Nós pensamos que nós somos a última Coca-Cola do deserto, a última bolachinha do pacote. Eu sou. Ei, querido, em nome de Jesus, que essa prepotência caia diante do Todo-Poderoso, e assim como a estátua de Baal caiu diante da arca do Senhor, que essa sua prepotência se curve diante do Todo-Poderoso, e você entenda que Ele é o grande eu sou. Eu não preciso que ninguém me fale, eu não preciso que ninguém diga nada para a minha vida. Eu sou, eu conheço. E aí nós desfilamos da nossa prepotência. Eu conheço a Bíblia, eu conheço todas as coisas, eu estudo, eu sei da teologia, eu sei de todas as coisas. E como um menino, você continua achando que é alguma coisa. O apóstolo Paulo, quando inicia o seu ministério ainda imaturo, ele diz: ei, eu não sou em nada inferior aos apóstolos. Mas depois de ele já ter sido aprimorado pela graça do Senhor, ele chega naquele dia, no finalzinho da sua vida, falando ao seu amado discípulo Timóteo, e ele diz: essa palavra é fiel e digna de toda ação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Eu sou o pior. Queridos, Isaías diz: ai de mim, ai de mim. Queridos, Isaías, ele antes de falar isso, ele falou vários ais. Ele disse: ai do povo, ai dos beberrões, ele disse tudo isso. Mas agora ele encontra a visão do Todo-Poderoso, e ele olha para ele e diz: ai de mim,
Eu estou vendo a imundície, eu estou vendo quem eu sou, eu estou vendo a porcaria das minhas atitudes, eu estou vendo que eu não estou valendo nada, eu estou vendo que eu estou, por vezes, mascarando as coisas. Thomas Watson vai te dizer: ninguém jamais verá corretamente o pecado até que veja Deus. Ninguém jamais verá o pecado até que veja completamente a Deus. Se o peso da santidade do Senhor, se o peso da santidade do Senhor não esmaga os nossos pecados, nós continuaremos a ser as mesmas pessoas religiosas que se orgulham de dizer que são crentes, mas não passam de sepulcros caiados. E não sou eu que estou te falando. Quem falou isso foi Jesus. Pois eu digo a vocês, se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Nós nos orgulhamos de dizer: eu sou crente. Não sou católico. Não sou espírita. Macumba, Deus me livre, eu não sou macumbeiro. Deus me livre. E nós nos orgulhamos de dizer: eu sou crente. Mas que tipo de crente que somos? Que tipo de crente que somos? Porque se você não aniquila e não mata o pecado que está em você, ele vai matar você. Se você não mata o pecado que está em você pelo peso da glória da santidade do Senhor, ele vai matar você. E o problema, queridos, não é que pecamos. O problema não é esse, porque Deus sabe que nós não somos perfeitos. Primeiro, a João vai te dizer: filhinhos, eu escrevo para que vocês não pequem. O objetivo é que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado no céu, Jesus Cristo justo, que é a propiciação pelos seus pecados. O problema não é que nós pecamos. O problema é que, por vezes, nós nos acostumamos a conviver com o pecado. Esse é o problema. O problema é que nós somos crentes, temos cara de crente, temos jeito de crente, falamos como crente, ouvimos música gospel, temos uma atmosfera favorável do gospel, mas nós negamos a eficácia do poder de nos libertar dos nossos pecados mais ocultos e escondidos. Mas o apóstolo Paulo já tinha alertado isso a Timóteo. Ele diz: sobrevirão tempos difíceis, em que as pessoas terão aparência de piedade, mas negarão a eficácia do poder dela. Eu gosto muito de uma frase de John Piper, e ele diz: a conversão tira você da lama, a santidade tira a lama de você, mas a religiosidade, ela apenas coloca uma roupa limpa por cima de um corpo completamente imundo. Que tipo de crente que nós somos? Nós vestimos a nossa roupa de religiosidade e chegamos e cantamos e vamos embora e vivemos a nossa semana como crentes julgadores, preconceituosos, avarentos, mentirosos, indisciplinados, desobedientes, orgulhosos, críticos, arrogantes, soberbos, intolerantes, devassos, crentes indisciplinados, crentes invejosos, crentes prostitutos, amantes, preguiçosos, fofoqueiros, todo tipo de cristiandade que tem envergonhado o nome de Jesus. Que tipo de crente que somos? Nós precisamos de uma vez por todas levar a obra da cruz a sério, porque Cristo não morreu em vão, queridos.
me segura um pouquinho, porque se dói para você, dói para mim. E eu preciso te dizer que o escritor da carta aos Hebreus diz que se deliberadamente continuarmos a pecar e a pisar o sangue da cruz, já não nos resta mais esperança alguma, apenas uma expectativa de ardor, apenas isso, queridos. Chegou a hora de olharmos, vermos o Senhor e olharmos e dizermos: ai de mim, Jesus, ai de mim, Senhor, ai de mim, Jesus. As impurezas escondidas precisam ter lugar à luz de Cristo, queridos. Vocês não podem ser, nós não podemos ser como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de ossos. Não é possível que exista assim. Não é possível que nós vistamos a roupa da religiosidade. E não é possível que nós agora andemos por aí dizendo: eu conheço, eu estudo, eu sei de Bíblia, eu sei, eu sou crente, eu me batizei, eu dou o dízimo, eu faço todas essas coisas, mas continua vivendo uma vida que desagrada e desonra o nome do Senhor. E se você, em nome de Jesus, não tiver entendido isso, eu preciso te dizer, queridos, você está com a mente cauterizada pelo pecado. Ai, pastor, mas é só uma mentirinha. Ah, queridão, eu sou crente, pastor. Eu sou crente. Ei, em cada um de nós, disse Leonardo Ravenhill no seu livro Por que Tarda o Pleno Avivamento. Em cada um de nós existe 3 pessoas: a que nós achamos que somos, os que os outros pensam que somos, e aqueles a que Deus sabe realmente que nós somos. Nós somos muito condescendentes com os nossos pecados, e aí já chamamos eles de hábito, e nós somos por demais rigorosos com os outros. Se os outros erram contra nós condenamos por causa do que eles fizeram. Mas se nós erramos, nós absolvemos. Porque, foi só um deslize. Porque nós julgamos os outros pelas suas ações e nos absolvemos pelas nossas intenções. Eu só falei meio assim, é meu temperamento. Não, não é o seu temperamento. Você ainda não encontrou Jesus, e você não é amável, porque você não encontrou Jesus. Isso não é teu temperamento, isso é pecado, queridos. A filha dos outros apareceu grávida. Claro, sem vergonha, prostituta, anda com todo mundo, sabia. Ia ver isso mesmo. Já estavam dando sinais. Se é a filha da nossa casa que acontece, coitadinha, ela deu um passo em falso. Andou com pessoas que não prestavam. Ela é boa, mas ela deu um passo em falso. Hipócritas. 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 Condenamos pessoas que cuidam, mas não conseguimos botar o dedo para ajudar ninguém a viver nada, porque estamos preocupados com o nosso mundinho. Hipócritas. Que tipo de cristianismo que nós temos revelado ao mundo? Que tipo de cristianismo nós temos revelado ao mundo? E se a glória do Senhor não entrar em nós, se a glória do Senhor não entrar em nós e nos mostrar toda a nossa imundície e nos purificar de todos os nossos pecados, não nos resta mais esperança. Mas sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo.
para que o pecado não tivesse mais poder sobre a vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morrermos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que com Ele também seremos. Cremos que com Ele também viveremos. Ai de mim. Ai de mim. Eu vi a glória do Senhor, ai de mim. Você precisa sair daqui hoje dizendo isso, ai de mim, que eu preciso deixar de viver essa vida de imundície que eu tenho vivido. Terceiro e último direção da visão de Isaías. Isaías tem uma visão do alto. Isaías tem uma visão de dentro. Agora Isaías tem uma visão de fora. E Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. A visão de Isaías tinha largura. E ele viu agora um mundo que precisa da mensagem de salvação. Antes ele vivia no palácio, sendo cuidado, servindo. Agora Isaías, um novo homem, rompe com seus padrões confortáveis de estilo de vida para viver a vida que Deus quer dele. Entenda uma coisa, queridos. A cruz que me salva, a cruz que me transforma, precisa ser a cruz que me envia. A cruz que me salva, a cruz que me transforma, precisa ser a cruz que me envia. Não é possível que você tenha encontrado Cristo e tenham pessoas morrendo à sua volta sem você ouvir falar de Jesus. Não é possível que pessoas morram à sua volta sem você falar de Jesus para essas pessoas. Não é possível. A cruz que me transforma precisa ser a cruz que me envia. Mas por vezes nós não somos enviados, ou por vezes nós não dizemos sim, Senhor, eis-me aqui, porque nós estamos acostumados a viver no nosso mundinho, e nós queremos nos preocupar com coisas pequenas. Ai meu Deus, o pastor não me deu a oportunidade. Ai meu Deus, não falaram comigo. Ei, queridão, tem um tanto de gente morrendo e você está preocupado com coisas infames. Menino imaturo, preocupado com seu leitinho. Enquanto tem vidas sendo destruídas pelo inferno e você não consegue sentir a dor deles. Porque nós temos muitas pessoas para organizar, mas temos poucas pessoas que vão estar agonizando diante do Senhor e dizendo: Senhor, salva mais um. Jesus, me ajuda, Senhor, a salvar mais um. Porque às vezes nós estamos preocupados em guardar Jesus para a gente, e viemos para um culto e queremos guardar Jesus só para a gente. Temos vergonha de falar do nome de Jesus e achamos que está tudo bem, ninguém vai descobrir. Só que você precisa lembrar das palavras do próprio Cristo: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem vai se envergonhar dele quando vier na sua glória, na glória do Pai. Eu sei que é duro, queridos, mas há um peso de responsabilidade sobre nós. Nós recebemos o maior presente de todas as épocas e de todos os tempos. Jesus morreu por mim e por você. Nós precisamos acabar com a nossa religião sintética, com a nossa religião artificial. Nós precisamos acabar com o nosso belo conto de fadas cristão, deixar o conforto da nossa estrutura. Viemos para um culto, temos ar-condicionado, cadeiras confortáveis, o louvor é bom, as coisas são boas. E viemos e vivemos como clientes, aproveitando uma experiência gospel, enquanto tem pessoas que estão morrendo e não estão recebendo da graça do Senhor. Nós estamos reclamando se o ar-condicionado está mais frio ou mais quente.
Nós precisamos deixar a nossa religião sintética. Estamos muito preocupados em viver o nosso mundinho, cantando as nossas músicas gospels, estudando a nossa teologia. E não, eu sou estudante de teologia. E você não consegue derramar uma lágrima por alguém que está se perdendo. Não, pastor, eu faço. Eu cuido dos meus amigos e das minhas pessoas. E se Jesus quiser te levar a pessoas que você não gosta? Sabe o homossexual que você às vezes julga? Sabe, por vezes, aquele que não defende a mesma visão ideológica e política que você? Sabe, o ladrão, o assassino, o pedófilo? Sabe, a pior coisa da humanidade? E se Jesus quiser que você cuide deles? Nós precisamos deixar a nossa religião sintética, porque se você viu Jesus, você precisa mostrar Jesus. E eu vou falar isso para você agora de uma forma bem calma, mostrando a tranquilidade que sou. Só para você entender de forma bem clara. É possível, e eu quero que você escute isso. É possível que Deus esteja mais irado com uma igreja que o conhece, mas não revela, do que com um povo que está perdido por aí, envergonhando o nome do Evangelho. Você fica escandalizado quando alguém aparece fazendo lá na televisão uma demonstração de arte, enfiando coisas nos mais diversos buracos do corpo, e você fica, oh meu Deus, que coisa horrível! Mas é mais provável que Deus esteja irado com você do que com aquela pessoa, porque aquela pessoa não conhece Jesus, e ela está fazendo o que é próprio da sua natureza pecaminosa. Mas o problema é que a sua natureza já conhece a Jesus, e você está escondendo no bolso da sua religiosidade, fingindo que você está um Alice no País das Maravilhas. Eu sei, dói, mas há gritos de salvação, há pessoas que estão implorando para que alguém leve uma palavra de amor a ele. E nós precisamos responder a essas pessoas. Pastor, é muito dura essa palavra aqui. Eu sei. Talvez você nem queira voltar mais. Eu vou só lamentar. Mas não estou preocupado se eu estou te agradando, queridos. Eu já passei dessa fase de me preocupar em agradar alguém. Eu fazia isso no início do meu ministério. Eu era menino, fazia isso lá. E tem alguns aqui que viveram essa minha fase de menino. Mas eu não estou preocupado com isso. Mas eu estou preocupado em que você tenha conhecimento da verdade, e que você chegue diante do Senhor e diga, ai de mim, Jesus, ai de mim, ai pastor, eu vou embora, só lamento. Mas tem uma frase de Oswald Smith que aluga um triplex na minha mente, e ele diz assim: por que alguém deveria ouvir o Evangelho por 2 vezes, se há pessoas que nem ouviram o Evangelho nenhuma vez sequer? E às vezes nós continuamos passando a mão em cabeça de crentes religiosos que não querem mudança de vida, querem que alguém apenas referende seus pecados. Queridos, eu não estou aqui para isso.
caia sobre nós o peso da responsabilidade de carregarmos o nome de Jesus. Que caia sobre nós o peso da responsabilidade que há sobre as nossas vidas, porque quem muito é dado, muito será cobrado. Eu poderia ter usado outro texto para pregar nessa noite. E eu poderia ter usado um próprio texto de Jesus, porque Jesus reafirma isso que eu acabei de pregar. Quando ele diz: ame o Senhor seu Deus, alto, de todo o seu coração. Ame ao seu próximo para fora, como você ama aqui para dentro. Jesus deixa isso muito claro. Olhe para o alto. Trate o interior e cuide dos de fora. Porque ninguém, e eu termino com isso, ninguém vai além da sua visão. Se você não ver Deus, você não vai além disso. E assim como aconteceu com Isaías, você precisa olhar para o alto, você precisa ver Deus, você precisa olhar para dentro de si e ver que o seu coração precisa ser purificado. Você não é um lindão que você acha que você é. Eu não sou, nós não somos, nós precisamos do sangue redentor de Jesus. Ai de nós! Ai de nós! Porque há pessoas que estão sofrendo, mas nós não temos olhado para esses. Ai de nós! Que hoje os seus olhos vejam a Deus. Que o seu coração seja queimado e purificado pelo fogo do Espírito Santo. E que Deus ative e impulsione os teus pés para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Jesus. Eu não quero mais, Senhor, viver uma religião sintética. Eu não quero mais falar que eu sou cristão da boca para fora. Eu não quero mais dizer que eu sou sabor gospel, tipo crente. Ah, queridos, que o peso da responsabilidade da glória do Senhor recaia sobre nós. E que você diga: ai de mim. Aí você pode talvez estar aqui sentado me ouvindo e falando assim: meu Deus, para que eu vou ser crente? Se o pastor está falando tudo isso, para dizer para você: bem-vindo. Nós somos aqueles que precisam ser tratados pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. Fiquemos de pé em nome de Jesus.